Saudação no nome de Jesus, com a esperança que suas vidas estão sendo conduzidas à presença de Deus durante esta conferência. Chegaram às minhas mãos 2 ou 3 perguntas que eu vou tentar comentar. A primeira pergunta: como fica para nós, evangélicos, o passado das guerras religiosas? A pergunta naturalmente está relacionada com essa afirmação relativa à criança tem que aprender a amar e receber amor. Como fica no caso das guerras religiosas? Evidentemente, não foram pessoas convertidas com fruto do Espírito emanando de suas vidas que se envolveram nessas guerras. Essas guerras, por exemplo, as cruzadas do século XIII, XIV e antes, século XI, XII, realmente foram algo de tristeza mesmo. É o problema da igreja se tornar assim possuidor das 2 espadas. A espada do poder sobre o corpo, espada chamada do braço esquerdo, que a Igreja Católica adotou após a queda do poder romano, do Império, e a espada da direita, isto é, de interpretar a vontade de Deus. Quando a igreja então pegou as 2 espadas, obviamente quem estudou um pouquinho da história percebe que a igreja perdeu sua capacidade realmente de entender e querer entender as Escrituras, perdeu realmente o direito de utilizar qualquer espada. Eu sou muito duvidoso da igreja tomar responsabilidade política e a igreja mandar no próprio Estado. Isto é, me parece uma receita para desastres. De vez em quando, uma sociedade realmente se torna evangélica. A sociedade de Genebra, quando na época de Calvino, e foi uma bênção, mas durou pouco tempo, e houve justamente esse conflito entre interesses pessoais e interesses divinos, e aí o conflito começa, e o amor raras vezes reina. Então, como fica para nós evangélicos o passado das guerras religiosas? Fica como uma mancha de vergonha. Se nós nos identificarmos com a igreja daquela época, eu não me identifico, eu não creio que foram evangélicos, e, portanto, nós não precisamos, de fato, desculpar-nos por este motivo. Número 2, como ensinar as crianças, a nível de evangelização, a conhecer a diferença do que ensinamos e da base católica? A nível de conversão, qual é a distinção que nós podemos comunicar para aquelas crianças? Naturalmente, a diferença está no alto nível que nós colocamos, o pedestal que nós colocamos a autoridade da Bíblia, em contraste com a autoridade que a igreja coloca no Papa e nas tradições católicas. Quando a criança que pode perceber a diferença, que nós entendemos que na Bíblia Deus marcou para todo sempre sua vontade generalizada, e nós não precisamos de outra fonte de autoridade sobre a nossa vida. Quando a criança entende isso, logo ela está em condições de entender essa distinção. A conversão é que cria, tanto na criança como no adulto, a vontade de fazer a vontade de Deus. E, portanto, cria aquele desejo de conhecer a palavra, para saber o que é a vontade de Deus. Então, buscar essa vontade, como Seth Studd buscava,
como nós buscamos, é justamente a distinção. Raras vezes nós encontramos um católico que não se diz convertido, que está realmente buscando saber qual é a vontade de Deus para realmente cumprir e observar essa vontade. Deixe-me ver se eu posso ler esta pergunta. O senhor colocou a afirmação de Erik Erikson de que a criança tem que decidir até os 2 anos que a vida vale a pena ser vivida. Este é um dado científico de opinião própria dele. Naturalmente, não pode ser uma atitude científica, porque nós não podemos tratar a psicologia cientificamente, no sentido que nós tratamos outras matérias de matemática, física, as coisas que nós podemos experimentar e sempre ocorre dessa forma. Não, é uma observação, é uma conclusão baseada em pesquisas, em observar como a criança reage diante dessa situação. Naturalmente, uma tentativa de entender o que está passando na cabeça dessa criancinha antes dos seus 2 anos. E as crianças que foram rejeitadas até os 2 anos e decidiram que a vida não vale a pena, têm de mudar de ideia, teriam que mudar de ideia. Evidentemente, teriam que mudar. Mas essas crianças que não acham que a vida vale a pena são justamente aqueles que mais facilmente buscam o sentido da vida em vida de rua. Essas crianças que realmente estão vivendo com a possibilidade de morte a qualquer instante, como eles sabem, né? E, portanto, eles ficam com aquela decepção, crianças que se suicidam, até de lares muito bons, ou pessoas que queriam se suicidar, mas não têm coragem de se suicidar. Então, é justamente esse problema que o Sr. Erik Erikson mostrou para nós. Amados irmãos, vamos lá para o segundo estudo hoje. Outras perguntas, sem dúvida, vão surgir. Preciso receber essas perguntas ainda hoje, que amanhã é nosso último dia. E esperamos que, se tiver alguma observação, não tem que ser pergunta, teríamos muito prazer em tentar falar. Hoje, a imagem dos pais e a teologia da paternidade refletida. Maternidade também, não é somente o pai, mas pai e mãe na vida das crianças. Os textos básicos, tem muitos textos na Palavra de Deus, mas alguns textos escolhidos, Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Evidentemente, Caim também nasceu na imagem de Adão e de Eva, como também Abel. Interessantemente, esses 2 filhos tão distintos, reagindo diante da imagem de Deus e a imagem dos pais, escolhendo esse elemento que nós ouvimos hoje, chamado democrático, em que nós temos, desde criancinha, a capacidade de escolher, é uma das características mais evidentes da imagem de Deus em nós. Então, Abel escolhe pegar a imagem de Deus e desenvolver essa imagem, enquanto Caim desenvolve a imagem que Adão e Eva escolheram em relação a seus próprios interesses, ao tomar a fruta proibida. Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Não as adorarás, isto é, as imagens, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Esse versículo mostra os dois lados da natureza divina. Mostra o lado de sua misericórdia e amor, por um lado, que mostra esta misericórdia até 1000 gerações. Pensamos num homem como Abraão, Isaac, Jacó, homens que deixaram sua marca, sua bênção até, pelo menos nossa geração. Eu não sei quantas gerações nós temos, e estamos sendo abençoados hoje por causa deles, inclusive todas as nações do mundo. E temos o outro lado, o lado da justiça de Deus, em que Ele trata o homem e a mulher não como indivíduos separados por altas barreiras, mas trata a cada pessoa dentro de uma personalidade corporativa, como se fôssemos parte de uma entidade maior do que o indivíduo. Aí vem a maldição familiar que está envolvida nesse texto, quando ele diz que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração, até os netos que normalmente estão vivos junto com seus avós, ou até a 4ª geração. Mas não diz o texto que ultrapassa esta geração. Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse primeiro mandamento com promessa, diz capítulo 6 de Efésios. Ezequiel 18, 1-4, que vai mostrando o outro lado, quando Deus trata cada criança e cada pessoa como indivíduo. Quando se desmente esta explicação judaica, eu sou assim por causa dos meus pais. Então nós encontramos a própria palavra de Deus este paradoxo. Eu sou o que eu sou por causa dos meus pais, eu não sou o que eu sou por causa dos meus pais. Versículos 1-4 que dizem mais ou menos o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vamos orar, irmãos. Eu, obviamente, não me sinto muito seguro nestas áreas que estaremos comentando hoje. Há muito para aprender, há muito para ser entendido na própria palavra de Deus e na psicologia também, nessas áreas. É mais levantar os seus pensamentos para os irmãos começar a meditar nestes temas e buscar mais informação bíblica sobre a solidariedade. Observar das famílias que os irmãos conhecem, obviamente na sua própria família. Eu olho para os meus antepassados e eu vejo os nomes bíblicos naquela lista. Eu tenho aquele livro de mais de 700 páginas que mencionei ontem, que remonta até 1327. E quando a gente olha naqueles nomes, e quando eu penso que eu sou a nona geração de Daniel Shedd, que cruzou a Atlântica buscar liberdade religiosa para poder adorar a Deus, e provavelmente um puritano, e eu não encontrei nada sobre isso no livro, mas eu acredito que foi. Então a gente tem assim umas bênçãos que eu tenho possibilidade de observar, meus avós de ambos os lados, bem dedicados ao Senhor, realmente dedicados, e eu acredito que meus bisavós e assim por diante também. Então, são bênçãos que Deus está passando por meio dos irmãos para os seus futuros netos e bisnetos, se Cristo não voltar antes. Estão começando a bênção de Deus nesta área. Mas como nós vimos em Ezequiel 18, não é sempre assim que funciona. Não é que a maldição caiu sobre a sua família por causa de uns atos, umas decisões tomadas anteriores, né? O que existe solidariedade. O que existe também é a possibilidade de escapar. Não há nenhuma lei rígida que diz que a solidariedade será que seus filhos todos vão se converter com certeza. Portanto, nós queremos orar para que Deus, em primeiro lugar, não me permite passar nenhuma ideia errada para os irmãos.
E se eu falar alguma coisa, vocês não vão ouvir. Vão passar direto por cima de sua cabeça até sair pela janela fora e não tocar ninguém. Orem bem para isso. Eu sempre quero que isso aconteça. E se algumas verdades precisam ser aprendidas por nós, que Deus, o Mestre Divino, nos ensine. Que Ele seja quem aplique estas verdades à sua vida e à minha vida, para que sejamos de fato úteis nesta área de buscar obliterar, anular a imagem dos pais ou reforçar essa imagem, dependendo de que imagem foi implantada em nossa vida. Vamos, portanto, orar. Como se ora? Os irmãos sabem que nós oramos uns pelos outros, e parece que isto é ainda mais importante do que orar por nós mesmos. Então eu vou pedir que cada pessoa aqui encontre um irmão com quem possa orar, pedindo que durante esses próximos 80 minutos, mais ou menos, Deus seja muito bondoso para conosco, nesse sentido. E nos abençoar com informações bíblicas que sejam úteis em nossa vida e ministério. E antes de terminar, orem por mim também, como já pedi, né? Busque seu parceiro, ore por essa pessoa, deixe essa pessoa orar por você e para a sua família. Estamos falando agora sobre família e relacionamento assim, pais, filhos e assim por diante. Podemos orar assim, irmãos? Amantíssimo Pai Celeste, que entendes perfeitamente as coisas sobre as quais nós estaremos querendo discorrer e pensar nesta manhã. Rogamos mais uma vez que Tu escutes estas orações todas, responda, Senhor, segundo o Teu grande amor e misericórdia para conosco. E tenha misericórdia agora, Senhor, de mim, e que me ajude, Senhor, a explicar verdades bíblicas que serão de utilidade para o ministério com crianças, Senhor. Isso que nós pedimos com muita gratidão, em nome do Teu Filho, que também foi criança, Jesus. Amém. Irmãos, nossa área hoje é uma área que trata do lado bíblico e também de lado psicológico. Nós encontraremos aqui elementos que são claramente ensinados na palavra, por exemplo, a solidariedade da raça, mas também temos elementos que nós entendemos perfeitamente, que são sendo pesquisados todo dia, cada vez mais informação, generalizando certas chamadas leis psicológicas. E tudo para descobrir a imagem dos pais assim implantada, estampada na vida dos filhos, nas suas reações, nas suas maneiras de pensar. Nós encontramos, por exemplo, um texto aqui, capítulo 12 de Hebreus, versículo 8, mas se estáis sem paideia, palavra paideia, criação, de moldar o filho, traduzido nesta versão aqui como correção. Naturalmente, os pais estão constantemente moldando os filhos, mesmo que eles nunca falem nada com os filhos, como os índios, indígenas, que não corrigem seus filhos nunca. Deixa o filho fazer tudo o que ele quer, mesmo assim eles estão corrigindo seus filhos. A sua ideia de corrigir é deixar o filho buscar seu próprio caminho. Mas o texto disse: há filhos que não têm paideia, criação, de que todos se têm tornado participantes, pelo menos nas comunidades daquela época. Logo sois bastardos e não filhos. Bastardo é um filho ilegítimo, é um filho que não pertence à família, é um filho talvez de criação, mas mais tipo filho servo,
que está lá somente para trabalhar e servir. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, nos criaram e os respeitávamos. Não havíamos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos. Os irmãos olhem bem para esse versículo e percebem que toda imagem que nós recebemos de nossos pais é falha. Toda imagem. Tanto a imagem implantada pelos genes que nós herdamos, que criaram certas manias. Não somente também aqueles moldes e modelos que nossos pais viveram sem abrir a boca. E nós assim assumimos por osmose. Passaram para nós várias ideias e conceitos só por observação, só por ambiente do lar, ou aquilo que os nossos pais nos ensinaram. E não apenas que os nossos pais ensinaram, mas nas escolas para onde eles nos mandaram. Portanto, é um ensino dos pais também. Tudo vem a ter o que nós vemos nesse texto. Deus precisa ser, de fato, nosso mestre, para corrigir esta imagem que nós recebemos, mesmo no lar evangélico, como também nos lares não evangélicos, porque todas as crianças inevitavelmente recebem esta estampa que nós estamos chamando de imagem. Veja esta citação de Catherine Mills, ou Miles. Quando você ouve de um homem fazendo uma grande coisa, fique seguro que há um grande pano de fundo por trás, uma grande estampa de imagem por trás. Pode ser que seja o treinamento da mãe, no caso de João e Charles Wesley, 14, 15 filhos, e Susana moldando aqueles filhos, impressionante. João Wesley foi um homem indefatigável, não se cansava de jeito nenhum, porque sua mãe implantou naquele filho que não se pode cansar. Ele andou mais de 400.000 quilômetros de cavalo. Vocês que vieram alguns milhares de quilômetros de ônibus, pense bem como seria essa viagem de cavalo. Ele andou mais de 400.000, uns 10 voltas ao mundo inteiro, a cavalo. Eu tentei calcular quanto seria isso, pelo menos 30 por dia, todo dia, 7 dias por semana, durante 50 anos. João Wesley falava 3, 4, 5 vezes, normalmente todo dia. E além do mais, ele tinha obrigatoriamente 2 horas para orar. Escrevemos uns 200 livros, só para começar, né? Quando ele tinha mais de 80 anos, ele estava se queixando que não podia trabalhar mais de 15 horas por dia, porque os seus olhos estavam falhando. Não era falta de energia, não. Os olhos que estavam já apagando. Queridos irmãos, isto é Susana Wesley, implantando uma imagem naquele jovem, que a vida é curta, que você tem que aproveitar todas as oportunidades, você tem que desgastar, não importa que você morra com 80 anos em vez de 100, porque se ele não tivesse gasto tanto, talvez chegava a mais de 100 anos, eu não sei. Ele morreu lá uns 85 por aí, com todo esse desgaste. Fantástico. Pode ser que seja o treinamento da mãe, um exemplo de um pai, a influência de uma professora, ou mesmo uma experiência marcante que ele passou, mas tem de estar aí. De outra maneira, o grande sucesso não vem. Não importa quão grande seja a oportunidade, aquele sucesso simplesmente não ocorre. Há muito interesse neste mundo de saber por que algumas pessoas sucedem, outros não sucedem. O que impulsiona essas pessoas a trabalhar com tanta capacidade e inteligência para realmente ser sucesso?
E outras pessoas não trabalham nem um pouco, eles vivem só dependendo dos outros, mendigando a vida toda, sempre atrapalhados, tropeçados e sempre caídos. A diferença em quase todos os casos, como diz Catherine Mills aqui, é por causa dessa implantação dos pais e os genes que eles ganham desses pais, porque há dois elementos aqui. Obviamente são os elementos que nós chamamos de herança, uma herança que nós passamos. E também passamos um outro elemento, nós passamos um ambiente de casa. Nós passamos para aquela criancinha, mesmo antes de poder ter nenhuma noção que está passando, de ser autoconsciente, de ter inteligência, coisas assim, essa criança está captando a atmosfera da casa. Então nós queremos tentar entender um pouquinho mais sobre esses dois elementos. E mais um outro elemento que eu não sei nem como explicar, porque não está diretamente relacionado nem com genes, nem com o ambiente. Esse elemento que nós vamos já colocar em primeiro lugar, chamado solidariedade. É aquilo que Êxodo capítulo 20 está apresentando quando diz que Deus visita sobre os filhos até a terceira e quarta geração os pecados, a culpa dos pais, que seus pecados não são pecados limitados à sua pessoa. Esses pecados são como veneno na água que seus filhos vão engolir. E não tenha dúvida que qualquer pesquisa mostra exatamente isso. Eu esqueci de trazer, podia ter buscado a informação que a Catherine Marshall trouxe sobre duas famílias americanas. Uma família amaldiçoada por um pai bêbado e bandido. E os seus filhos, uns 10 gerações, custando o Estado centenas de milhares de dólares para manter. Em vez de eles contribuir, estavam sempre sugando. E a família do famoso pastor Jonathan Edwards, quantos médicos, quantos presidentes de escolas de segundo ou terceiro grau, né, de escolaridade superior, quantos pastores e tudo mais surgiram da família de Jonathan Edwards. É simplesmente isso que Deus está dizendo, é um fato histórico, que famílias não são indivíduos, e que os filhos pertencem a uma culpa familiar. Algumas pessoas chamam de maldição, a Bíblia não fala muito sobre isso. Encontramos na palavra que os filhos ganham a imagem e semelhança dos seus pais, pelos genes e pelo ambiente que os pais formam. Quem não reconhece esse fato não quer perceber a realidade. A personalidade do pai e da mãe parece incluir a personalidade, infundir a personalidade dos filhos. Will Robinson inventou a frase personalidade corporativa. E um livro que eu escrevi para a tese de doutoramento, agora acaba de sair em português, não foi a minha iniciativa. Eu não tinha de forma alguma coragem de sugerir que se publicasse esse livro chamado Solidariedade da Raça. Mas os irmãos que estão interessados, o livro está por aí, podem ler para si mesmos as evidências bíblicas deste fato que nós não somos tratados biblicamente sempre como indivíduos, somos tratados como grupos, como raças, somos tratados como famílias. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, aqui no Novo Testamento também, descobrimos o apóstolo Paulo fazendo uma afirmação clara que no âmbito de família, a mulher e o marido
criam uma solidariedade também para os filhos. Estou pensando particularmente no versículo 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. As irmãs aqui que estão casadas com não crentes, a Bíblia diz que aquele não cristão tem uma vantagem importante, nem por isso que a gente deve casar com eles. Olha, eu não estou sugerindo que isto seja a vontade de Deus de forma alguma, é um pecado que você cometeu, se como crente, consciente, casou com não crente. Mas, se você foi convertido só depois do casamento, o caso aqui, versículo 14, porque Corinto acaba de receber o Evangelho 2, 3 anos antes, a igreja já se cresceu bastante, tinha muitos incrédulos, provavelmente, naquela igreja. Lembre-se disso, que o incrédulo é santificado, tratado dentro do círculo da santidade de sua esposa, não convertido, desculpe, mas santificado por causa da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Eu entendo que esta palavra nos dá uma base para dizer que nossos filhos, enquanto eles estão chegando na idade de poder decidir, poder conscientemente receber Jesus como seu Salvador, eles estão incluídos na santidade de sua família. Aliás, o texto diz exatamente isso na última linha. Porém, agora não são impuros, são santos, não convertidos, santos. Eu baseio nesse texto e outros textos semelhantes na palavra de Deus, que os nossos filhos, até a idade que Deus os torna responsáveis, são incluídos na graça salvadora também. Eu não batizo crianças, porque eu entendo o batismo de uma outra forma, de uma morte com Cristo. Mas eu entendo que eu não preciso ter a preocupação que o católico tem, ou alguns luteranos têm, que se essa criança não for batizada, vai para um lugar que não é o céu, chamado limbus infantum. Eu não acredito isso baseado nesse texto. Eu acho que a graça de Deus se estende familiarmente por causa da solidariedade em que a personalidade da criança é incluída na personalidade dos seus pais, ou uma mãe ou pai. Número 2, a Bíblia ensina que todos nós nascemos contaminados com o pecado original. Essa é uma frase que os teólogos dão a esta herança que a Bíblia ensina claramente em Romanos 5 e versículo 12. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, sinal de que todos são pecadores e a morte de todos, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram evidentemente em Adão. Uma solidariedade na decisão corporativa de toda a humanidade da parte de Adão. Eu não queria que fosse assim. Eu queria tomar minha própria decisão em relação ao pecado, mas a Bíblia diz que essa decisão foi tomada alguns milhares de anos atrás. Eu não posso precisar quando, mas é Adão comendo essa fruta e assim desobedecendo. Toda a humanidade, incluído em Adão, pecou, e assim nós herdamos a estampa adâmica que a Bíblia chama de carnalidade, ou carne. Lembra-se que carne não significa, geralmente no Novo Testamento, esse
talho que está cobrindo os nossos ossos. Está falando de uma inclinação e de uma contaminação, até depravação total. A palavra total não quer dizer que nós somos tão ruins como poderíamos ser. Significa simplesmente que toda a nossa vida humana é contaminada, mais ou menos pelo pecado. Tudo que fazemos, todo pensamento, todas as palavras, por causa de nossa pecaminosidade, está contaminada. Naturalmente, algumas pessoas são muito mais contaminadas, mas todo mundo é contaminado por este veneno chamado pecado. Nossa carne, nossa natureza pecaminosa, às vezes traduzida em algumas versões, a carne, o sarx é traduzido dessa forma. Criança nenhuma nasce sem receber essa maldição adâmica. Nenhuma. Não existe nenhum lugar criança inocente, biblicamente. Por isso a criança nasce com uma inclinação para o pecado. Você não precisa ensinar seu filho, querido irmão, mesmo nascendo no lar cristão, não precisa ensinar o seu filho a pecar. Ele peca automaticamente. Só observar esse egoísmo de criança, essa criancice, essa impaciência que nós falamos ontem. Significa que o pecado passa para todas as gerações, já que não há nenhum pai que seja totalmente injusto, a não ser pela graça divina, que ele seja justo pela graça divina. A depravação é total, que não significa que não há diferenças na maldade dos filhos dos homens. Há diferenças, mas significa que todo ato e pensamento são contaminados pelo pecado. O apóstolo Paulo claramente ensina isso, mesmo depois da sua conversão em Romanos capítulo 7. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado, outrora sem a lei eu vivia, mas logo que ele chegou lá a entender a palavra de Deus, ele logo percebeu que ele não estava cumprindo essa lei. Disse Peter Lord para nós lá no CEPAL, uns 2 anos atrás, nunca esqueço mais: qual foi o pior pecado que você cometeu nos últimos 24 horas? Tenta precisar qual foi o pior pecado que você cometeu. E lá está todo mundo assim, fumaça saindo pelos ouvidos, as orelhas aí fora. Ninguém pensa em nenhum pecado muito ruim, especialmente aqui nesse lugar tão santo. Mas de fato nós cometemos o pior de todos os pecados nas últimas 24 horas, e sem percebermos que ainda pior é de não amar a Deus de todo o nosso coração. Isto é quebrar o primeiro mandamento. É só isso. Esta é a nossa situação como filhos de Adão. O que nós queremos agora é passar para ver como a estampa adâmica vai confundindo com a estampa, a imagem dos meus pais implantado, gerado pelos genes que formam esta personalidade, uma combinação da minha mãe, chamada Della, e meu pai, chamado Leslie Martin, e combinaram na minha pessoa. Mas é sempre uma novo desenho de pecaminosidade. E como estes valores e maneira de pensar e agir vão sendo criados nos filhos. Vamos lá. Primeiro, valores materiais. Crianças nascem com necessidades materiais. Desde o primeiro dia, precisam respirar e precisam se alimentar. Eles precisam de proteção, precisam de abrigo, de roupa.
A palavra condena diretamente e especificamente a responsabilidade dos pais nesta área de não providenciar para os seus filhos, e que isto significa negar a fé. Que palavras duras para aquele pai que não acha importante suprir as necessidades básicas de sua família. 1 Timóteo 5, versículo 8. Os irmãos não importariam que eu lesse esses versículos, porque algumas pessoas não lembram o que diz esse versículo. Mas é mais ou menos o que nós acabamos de declarar aqui. 1 Timóteo 5 e versículo 8. Falando no contexto das viúvas, se alguém não tem cuidado dos seus, naturalmente familiares, e especialmente de sua própria casa, isto é, família mais estreita, tem negado a fé. A pessoa não precisa abandonar a igreja para negar a fé, segundo o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Não, este indivíduo é pior do que o descrente que sustenta a sua família. Então a Bíblia claramente coloca a responsabilidade como um ato teológico de sustentar a sua família. Pai, cuidado com esta área. Pais que abandonam seus filhos sem necessidade maior pagarão um alto preço no juízo final. O psicólogo Maslow coloca como fundamento de sua pirâmide das 5 necessidades básicas da criança e de todos nós, é a necessidade do suprimento de aquilo que mantém a vida. Nós já vimos ontem que a imagem de Deus em nós é a vida. Então, quando nós negamos, quando nós matamos nossos filhos pela fome, por exposição, como os romanos fizeram, nós estamos negando, de fato, a fé. Número 2, segundo valor, que é implantado em todo filho, a necessidade de segurança, por um lado, e risco e aventura, por outro lado. Nós formamos um ambiente, especialmente a mãe que forma este ambiente, que a criança pode sentir-se segura. Parece que isto é fundamental para a criança no primeiro ano. Dr. Hans Burke declara que o papel da mãe especial é que formar na criança algum sentimento de segurança. Vamos lembrar as palavras de Jesus, olhando para a cidade de Jerusalém, quando ele disse: quantas vezes eu teria como galinha, ajuntando seus pintinhos debaixo de suas asas. Eu queria fazer isso para vocês, judeus, e vocês não quiseram, não aceitaram de forma alguma esta atitude divina. E todos nós sabemos que a criança tem isso. Há uma coisa instintiva na mãe, de tentar proteger essa criança, dar a essa criança aquele sentimento de que está protegida, segurança. Segunda necessidade, segundo Maslow, os pais, por outro lado, os pais masculinos, botam os pintinhos para fora do ninho, desenvolvendo então o lado oposto, o espírito de risco, de aventura, especialmente nos filhos machos. Salmo 84 mostra a importância e segurança para o Filho de Deus. Lá nos átrios de Deus, a verdadeira segurança para enfrentar qualquer risco na vida. Isso precisa ser implantado pelos pais. Que vocês podem sempre contar com Deus quando você arriscou demais. Quando você pulou daquele avião e de repente você esqueceu de colocar aquele aparelhozinho, paraquedas.
A mãe entra num jato, diz, puxa, eu preciso de paraquedas. O pai coloca o seu filho no teco-teco e empurra ele para fora sem paraquedas. Então, estes conflitos estão constantemente criando no pai, criando no filhinho esse sentimento de segurança por um lado e necessidade de arriscar-se por outro. Os mesmos discípulos que receberam do Senhor Jesus essa segurança que ninguém podia tirá-los da mão de Deus, que eles estariam enfrentando um mundo hostil, um mundo que estaria pronto a matar, martirizar, aprisionar e tirar toda a segurança daqueles próprios discípulos. Impressionante como Paulo vê em Timóteo este filho em que estes dois lados da imagem dos pais, pai e mãe, está equilibrado em Timóteo. Timóteo é um caso muito especial em esse texto de Filipenses 2. Eu vou ler esse texto porque os irmãos que estão criando filhos ou trabalhando com crianças vão reconhecer aqui o ideal bíblico, começando com o versículo 19 de capítulo 2 de Filipenses. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da sua situação. Porque a ninguém tenho, coisa rara encontrar uma pessoa como Timóteo, diz o apóstolo Paulo, a ninguém tenho de igual sentimento, algo lá no profundo, que sinceramente cuido dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Agora pensem bem que Timóteo, crescido desde talvez 16, 17 anos com Paulo, ele é o filho na fé. Paulo tratando Timóteo como mãe espiritual, como nós veremos amanhã, quando tratamos do texto de Gálatas 4:19. Tratando Timóteo como mãe, mas ao mesmo tempo tratando como pai, forçando este jovem tímido, este jovem sempre que tem aquele complexo de inferioridade, que ele não precisa ter esse complexo. E agora Paulo diz, eu tenho coragem de enviá-lo até Filipos, uma colônia romana, onde o judeu fica assim meio acanhado, especialmente judeu que é semi-judeu, não era nem judeu, nem romano, nem gentil, uma confusão estampada nesta vida. Diz, eu tenho coragem de enviá-lo para consertar o que está acontecendo lá em Filipos. E mais tarde de deixá-lo em Éfeso, uma das maiores igrejas que Paulo fundou, para liderar aquela igreja. Os dois lados, feminino e masculino, estampados com equilíbrio, dentro do mesmo coração, mesmo lá no seu sentimento. Diz que não tem outra pessoa de igual sentimento como ele. Número 3, identidade. Respondendo a essa pergunta que toda criança começa a fazer, logo ao chegar na adolescência, quem sou eu? Quem sou eu? E a resposta, às vezes, eu não sou ninguém. Por que uma criança vai falar isto? Porque talvez criado numa favela, onde os pais, ou o pai bêbado, lá nos bares, o pai que não trabalha, e a mãe que está lá, trabalhando em alguma dessas casas ricas. Essa criança não teve estampado na sua personalidade alguma ideia de que ele possa dizer, eu sou uma criação de Deus.
Eu sou importante porque Deus escolheu que eu nascesse. Como essa criança vai saber isso? Se os pais não implantam esta ideia. Eu fico até impressionado dirigindo em São Paulo, e às vezes em outras partes desse Brasil, quantos filhos não têm identidade. Isso se mostra claramente da maneira que eles dirigem esses presentes que seus pais dão para eles. Carro novinho, custando uma nota tremenda, até importada. E ele dirigindo, tentando demonstrar quem ele é, que ele tem alguma importância nesta vida. Porque os pais não colocaram nele que tem alguma importância nenhuma. Tem uma brincadeira que se faz lá em São Paulo, ou se fazia, não sei se ainda hoje se faz lá na Rua Augusta. Estes jovens, chamados às vezes filhos de papai, né, que descem aquela rua a alta velocidade, passando por faróis fechados, na esperança que eles sobrevivam. Nenhuma criança faz isso que tem uma ideia de quem ele é. Às vezes nós usamos aquela palavra alienados, jovens que buscam drogas e outras formas de tentar saber quem eles são. E naturalmente buscam aquelas religiões esotéricas com esse mesmo problema. Estive conversando com alguém, não muitos dias atrás, em São Luís de Maranhão, que não desenvolveu sua identidade masculina. É impressionante encontrar uma pessoa assim, em que os pais falharam, de alguma forma, de implantar claramente a imagem do pai. Interessante aquele filho pródigo. Os irmãos lembram aquela história que Jesus contou de um filho que não sabia quem ele era. Ele disse para seu pai: por favor, reparte a herança que eu vou ganhar depois de você morrer. Eu vou buscar a minha identidade numa terra longínqua, porque aqui não dá para saber quem eu sou. Então ele toma uma decisão que ele não deveria ter tomado. Os irmãos sabem muito bem a história. Ele tenta mostrar que ele é mais do que ele é, porque dinheiro sempre dá essa impressão, que a gente é mais do que ele é, e mostra poder que você realmente não tem, porque você não ganhou esse dinheiro, você levou do seu pai. E daí, na terra longínqua, ele vai gastando como aquele cidadão que é dono de tudo, só para depois chegar a ser menos do que ele era. E chegar à conclusão que ele não tem nem direito a ser filho. Ele volta para seu pai e disse: papai, eu não tenho nenhum merecimento de ser filho, portanto me faça um dos teus escravos, ou trabalhadores chamados boias frias. Deixa-me pelo menos sobreviver. Interessante como ele pula de um lado para o outro. Simples caso de não ter a sua identidade. Só depois que seu pai o abraçou e deu esse banquete e tudo mais, e foi mostrando esse profundo amor por esse filho, que ele encontrou sua identidade, e com essa identidade a possibilidade de amar tanto ao seu pai como aquele irmão terrível, chamado mais velho. Número 4, independência. O filho recebe dos seus pais aquele desejo automaticamente, se ele for bem criado, obviamente, de querer se tornar independente e formar sua própria família. E a Bíblia diz já de Gênesis 2:24, citado em Efésios 5:31, e talvez em outros textos,
que ele precisa se separar dos seus pais. Ele precisa saber tomar suas decisões próprias. E como disse Charles Shedd, que escreveu vários livros, best-sellers na Norte-América, ele é um parente muito distante, descendente daquele mesmo Daniel Shedd, que chegou na Nova Inglaterra em 1640. E ele disse que, olha, essa independência se pode caracterizar quando eu pego a mão do meu filho e coloco na mão de Deus e eu me separo desse filho psicologicamente. Alguns de vocês que estão casados estão sofrendo tremendamente por falta de separação psicológica. A Bíblia manda que você faça isso, que você se torne uma entidade separada dos seus pais, que tomem decisões responsáveis. E só bons pais, mãe e pai, sabem deixar os filhos realmente tropeçar. Nós ouvimos esta manhã de superproteção. Errado, errado mesmo, biblicamente errado. Todo filho precisa saber se separar. Uma boa criação é aquela que os pais dão liberdade total, ao fim de que o processo de libertação que ocorre passo a passo, eu não posso dar essa libertação de uma só vez. Por isso que Charles Shedd disse, eu fiz promessas para o meu filho Pedro, mais ou menos nos seguintes termos, quando você tem, eu não lembro todas as promessas, foram muitas promessas que ele fez, e que ele segurou, observou essas promessas. Quando você chega aos 14, 15 anos, eu nunca mais vou perguntar se você fez sua tarefa da escola ou não. Se eu não conseguir ensinar-lhe a importância de aprendizado até os 14 anos, nunca mais. Você vai aprender sozinho. Quando você chega lá aos seus 16 anos, eu não vou mais me preocupar com seus amigos. Se eu não puder ensinar-te até essa idade quem são amigos bons, quem são amigos ruins, eu não vou mais tentar. Se você chegar aos seus 18 anos, você vai ter seu próprio carro, porque lá na outra América dá para comprar um Cadillac por $200, né? Qualquer criança com 18 anos dá para comprar. Eu vou só pagar metade das suas multas. Eu reconheço que eu não ensinei bem. Você ser responsável com aquele instrumento de morte. Mas eu espero só pagar metade, se você vai pagar o resto. Certamente você vai pagar o resto. Eu não vou te dar um carro nunca, eu vou pagar metade. E assim por diante. Os irmãos estão entendendo o que significa ensinar, estampar na vida dos teus filhos, não apenas aquilo que ele herda, mas também uma atitude do dia em que a gente nasce, aos pouquinhos você vai se tornar responsável. Eu achei que meus pais foram muito cruéis comigo. Quando eu tinha 7 anos, eu tive que sair de casa e viver lá longe dos meus pais, durante 9 meses por ano. Hoje em dia, quase não existe mais escolas como eu passei durante esses primeiros anos da vida. Mas Deus nos ensinou alguma coisa, mesmo longe dos pais, que aqueles primeiros anos, responsabilidade, cortando lenha, carregando água, justamente como os escravos da Bíblia, né? E muito amor juntos, foram suficientes para a gente poder sobreviver psicologicamente até hoje. Talvez a crise vai chegar amanhã, espero que não. Necessidade, objetivo que Paulo tinha no discipulado em todo lugar que ele andava. Colossenses 1:28, que texto fundamental para todo pai e mãe espiritual, como também pais de filhos naturais. Paulo fala na última linha, versículo 27, Colossenses 1, da esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem,
ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito significa maduro, adulto, pessoa independente e dependente. Isso é dependente de Deus, que Paulo pode dizer, olha, você vai lá e trata daquela igreja em Filipos, eu sei que tudo vai dar certo, porque você tem responsabilidade. Como é gostoso de ter um filho que você pode lançar no mundo, sabendo que ele será um bom cidadão, vai guardar as leis do Estado, vai ser um bom filho, não vai ser assim um inimigo dos pais. Ele vai sempre pensar bem de nós, como nós queremos filhos assim. O Paulo queria filhos assim na fé, e ele anunciava a Cristo, depois advertia. A palavra advertência significa quando a gente mostra para os filhos o que vai ser o fim do caminho que ele está escolhendo. Para onde que ele está indo? O pai que tem uma visão bem mais ampla do que o filho. Você continuar como você está fazendo aqueles mesmos amigos, se você não estudar, que isso vai ser o seu fim. Deixa-me mostrar. E o filho vai aprendendo dessa forma e vai recebendo aquela estampa do seu pai. Naturalmente, a maior parte que nós ensinamos é sem palavras. Pelas atitudes, pelas palavras, pela maneira que o pai trata a mãe, assim por diante, assim que nós passamos. O que significa um filho maduro? Menninger, um dos maiores psicólogos do mundo, Karl Menninger, escreve as seguintes palavras para nos mostrar o que significa maturidade. Trata a realidade em que vive realmente e construtivamente. Ele trata a realidade em que ele vive realmente. Ele não vive em fantasias. Uma coisa que a maturidade nos ensina, queridos irmãos, é viver na realidade e não viver nas fantasias. Eu estou lembrando de uma viúva, uma família muito amiga, e depois do marido morrer, nós fomos lá para a sua casa e ela estava falando conosco, seu marido realmente ainda estava lá com ela. Olhando para ela, que tipo de nova era essa? Meu marido vem, senta aqui. Mas, senhora, isso não é real. Isso é imaginação. Maturidade não é isso, não. Maturidade é viver na realidade. Nesse fim de semana eu estive com a esposa, viúva do pastor Bartimeu, da Cruzada Estudantil. Eu não podia acreditar que apenas pouquíssimas semanas depois da morte dele, como ela podia sorrir, como ela podia se mostrar segura. Obviamente uma pessoa criada para maturidade. Número 2, flexibilidade, que permite mudanças. E como nosso mundo moderno exige de mudanças. Uma pessoa não dogmática, não rígida, uma pessoa flexível, mas com segurança nas raízes. E nós temos aqui ilustração a estas árvores. Às vezes passa por aqui tempestades, especialmente no verão, que o vento chega a 80 a 100 km por hora, e estas árvores, com sua flexibilidade, se viram para deixar esse vento passar, mas tem raízes profundas de segurança para não cair. Número 3, vive livre de tensão profunda. Isto é um sinal de maturidade. O estresse que debilita. Deve haver um pouco de tensão para a criança não ser apática. Quando nós fazemos tudo para os nossos filhos, nós ensinamos que eles podem viver só levando como a folha na correnteza. Não é o jeito, não. O jeito é que com alguma tensão, mas não demais.
E imaturidade, quando a gente especialmente tem uma tensão, um estresse desnecessário. Número 4, tem mais satisfação em dar do que em receber e tomar. Que eu queria filhos assim, que vivem para dar e não para receber. Lembra-se que isso é uma das bem-aventuranças, se encontra em capítulo 20 de Atos, e versículo 35. Interessante, Karl Menninger, que eu não acho ser crente, coloca isso como sinal de verdadeira maturidade. Você fica mais feliz em poder dar aquele acréscimo ao seu salário do que ter recebido aquele acréscimo. Mais alegria em dar do que receber. Número 5, relaciona-se bem com outras pessoas. Uma pessoa que vive como amigo, pessoa que está pronta a ajudar, pessoas que os outros apreciam, naturalmente apreciam. Por quê? Porque uma pessoa que não anda criando problemas e intrigas, controla impulsos hostis. Naturalmente todos nós queremos filhos maduros que não têm esses impulsos hostis, que eles fiquem sendo abafados constantemente até desaparecerem. Mas há casos em que a indignação cristã santa pode surgir, mas ele controla. Eu lembro uma vez, uma senhora de nossa igreja recebeu um telefonema, correr para a casa dela, que ela estava armando um revólver para matar um inquilino, que não pagou. Meus irmãos, falando de imaturidade, uma senhora de mais de 60 anos, eu não podia acreditar, com tanta raiva e hostilidade que aquela senhora tinha. E com muita dificuldade nós tentamos inculcar algo que os pais nunca inculcaram nela: maturidade cristã. Último, ama aos outros. Além de identidade, solidariedade, independência, formação de filhos maduros, temos, em último lugar, felicidade. Queridos irmãos, como é interessante que Blaise Pascal nos informa nos seus famosos pensamentos que tudo que nós fazemos na vida, fazemos com o intuito de aumentar nossa felicidade. Ele disse que a pessoa que se suicida tem o mesmo interesse a pessoa que paga tudo que ele tem para viver mais uma semana ao médico. Tem o mesmo interesse, aumentar sua felicidade. Então, se isso é verdade, eu acredito que seja verdade, que todos estamos procurando felicidade, tanto pais como filhos. Naturalmente, os filhos vão aprender com seus pais qual é o caminho da felicidade. Tem alguns pais que dizem que a felicidade se encontra nos bares, naquele convívio em torno da cachaça. Essa é uma ideia que se reparte muito no Brasil, que felicidade é nos bares. É por isso que existem tantos bares na cidade de São Paulo. Mais bares do que igrejas, irmãos. Lembram disso? Muitos mais bares do que igrejas. Cachaça e aquele convívio com aqueles outros homens, em vez de estar em casa, criando seus filhos, ajudando seus filhos a aprender de Deus, estão lá nos bares, trocando aquelas histórias, muitas delas mentirosas, que não valem absolutamente nada. Os pais passam para os seus filhos a resposta que eles acham certa a esta pergunta: onde posso encontrar a felicidade? Queridos irmãos, como importante saber passar para os seus filhos onde se encontra a felicidade. Porque se você não fizer isso, você vai ter filhos amargurados e muitas vezes filhos fugidos, longe da imagem de Deus que eles precisam ganhar. Eu lembro aqueles filhos de um pastor lá em Santa Fé do Sul, ao oeste deste estado de São Paulo, que no culto da manhã
os filhos casados com mulheres que foram para a igreja e eles ficaram em casa. E depois uma conversa com os pais daqueles filhos, já na idade, que não tinha mais jeito de estampar nenhuma imagem neles. Nós conversamos e eu vi o pastor assim chorando e dizendo uma coisa para mim que eu não podia acreditar. Se eu tivesse sabido que o Jorge está me falando, e eu falando para ele, com certeza eu podia ter passado para meus filhos uma fé que traz felicidade. Esta manhã nós já ouvimos do pastor Guilhermino que é uma certa atitude que essa felicidade precisa ser transmitida, o veículo. E como nós temos que ter aquele equilíbrio que mostra para os filhos onde está a verdadeira felicidade. Eu não sei como os meus pais transmitiram aquilo. Eu lembro uma frase nas seleções uma vez: o maior presente que meus pais me deram não foi dinheiro, não foi minha educação boa, não foi nada disso. Eles passaram uma coisa para mim que eu reputo muito mais valioso do que qualquer outra coisa, foi entusiasmo. E entusiasmo o que é? Senão Deus na sua vida. Enteus, essa palavra Deus, palavra grega que passou para nós, em português, entusiasmo. Incluir na vida felicidade de conhecer a Deus, implantado nesta vida. Há uns dias atrás, pastor Charles Stanley de Atlanta e suas mensagens estavam começando a chegar no Brasil, traduzidas. Eu reputo um dos melhores mestres da palavra que está transmitindo suas mensagens. Falou algumas coisas que eu gostaria de passar para os irmãos, baseado em 1 Coríntios 13, versículo 11. Neste receber a imagem dos nossos pais, lembra que nós temos uma imagem que vem pelos genes, por sermos adâmicos, por sermos naturalmente carnais. Mas Deus nos dá o privilégio como pais a passar para os nossos filhos algo que venha anulando essa mensagem adâmica e restaurando a imagem de Deus. Por outro lado, se nós não fizermos isto, e o pastor Stanley está falando justamente disso, porque ele intitulou sua mensagem Aqueles empecilhos da vida feliz, o inimigo escondido do amor. E quando a gente estuda assim, no fundo, qual é este inimigo? É justamente a falta de poder anular a imaturidade de nossa criancice, de não apagar aquela imagem adâmica e deixar a imagem de Deus fluir e surgir dentro de nós. Isto, meus irmãos, ele buscou na psicologia. Quando eu era criança, meus pais nunca falaram sobre o inconsciente e os maus resultados e sequelas do inconsciente que nós criamos estampado nas vidas de nossos filhos. Ou melhor, que eles já vão herdar de Adão e que nós reforçamos em vez de retirarmos. Por exemplo, certas ideias como estas, temos uma listazinha que o Charles Stanley apresentou. A minha aceitação, tanto diante dos meus pais como diante de Deus, depende da minha capacidade e performance, isto é, da maneira que eu me comporto. E como os pais ficam impacientes com minha subida para a maturidade, muitas vezes eles demonstram uma impaciência muito grande conosco.
Se quiser que Deus o ame, que Deus me ame, por exemplo, preciso ser perfeito, que eu não sou. Portanto, vem entrando esse grande conflito relativo a Deus. Se é para ficar seguro, precisa de coisas materiais em abundância. Há um elemento aqui que está surgindo rapidamente, eu vi isso com nossos filhos também, pelo menos um deles, que se os seus amigos têm mais do que nós temos, então eu sou infeliz, eu estou sendo maltratado. É uma das características de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, chamado de pensar como menino. É bem natural. Se, por exemplo, seu pai não tem carro, seu pai anda de ônibus, mas os amigos, seus pais, andam de carro, especialmente de carro mais novo, o que é que esse menino vai pensar? Que eu estou sendo maltratado, que Deus não está cuidando bem de mim, não. Então, as coisas materiais são necessárias para a segurança. Uma grande parte desse impulso materialista se baseia nesse fato, que nós aprendemos como crianças, que felicidade com um salário cada vez maior. Em vez de, que nós já vimos de Menninger, que a alegria está em dar e não receber. E quando nós ganhamos um salário melhor, Deus está nos desafiando a dar mais e não gastar mais. É o grande desafio que o menino não entende se ele não aprender com muito cuidado. Número 4, lá no subconsciente do seu filho, não dá para confiar em homens. Estão falando mais das mulheres, pela maneira que eles são tratados, naqueles namoros rápidos em que seus corações ficam machucados. Não dá para confiar mais. Esses meninos mentem demais. Nunca mais vou poder confiar no meu marido. Meus irmãos, é um problema sério. Número 5. Sexo é sujo, mal. Queridos irmãos, quem inventou o sexo foi Deus. E se nós colocarmos, e quem que educa seus filhos sexualmente, não educa com palavras, queridos irmãos, educa com atitudes. Amor de marido pela esposa, cuidado, trato, tudo é uma educação dos seus filhos sobre sexo. Mas olha, quando existe aquela tensão entre pai e mãe, o que o filho vai pensar? Logo, justamente, ou a filha vai pensar que sexo é coisa do demônio. Número 6, um pai dominante, uma mãe dominante pode gravar mensagem que você é incapaz, inadequado, você é um fracasso. Que tristeza quando se passa essa ideia para os filhos. Número 7, se não consegue o que quer, simplesmente pedindo, bate o pé, mostra sua raiva. Quando você ficar grande, você vai tornar todo mundo nervoso em volta de você. Os pais que passam para os seus filhos que frequentam a igreja não é importante. A vida devocional não tem importância. Eu lembro que os meus pais se implantaram uma coisa em nossos corações, como 4 filhos, era que esta hora com Deus era importante, era a coisa mais importante do dia. Eu estava com muita fome, mas não dava para nem tocar pãozinho até falar com Deus e ouvir a sua palavra cada manhã. Meus irmãos, é isso que os filhos aprendem e ficam lá dentro. E os resultados se mostram nessas maldições. Eu não sei o que a nossa irmã Neuza Tioca falaria sobre essas maldições, mas estão lá. São sequelas da meninice que foram implantadas pelos pais, como imagem deles. Por exemplo, que essa aceitação da parte de Deus depende da maneira como eu cumpro o que Ele exige.
Materialismo gera os conflitos sobre dinheiro, avareza e outros males, tanta infelicidade nos lares. Falta de confiança e ciúmes nos maridos e mulheres, passividade do marido. E aquela mãe que vai tomando mais e mais responsabilidade pela família. E a mãe, a esposa, fica cheia de mágoa porque o pai não toma responsabilidade. Sentir-se fracassado, dominada pela ansiedade. A moça que nunca recebeu carinho do pai vai sentir naturalmente que não pode ser amada, que ela não é realmente algo que pode ser amada. A pessoa que conseguiu sua própria vontade com demonstrações de raiva continuar mostrando mesma reação. E a comunhão da igreja não é importante, então fica na cama assistindo algum pastor na televisão. Queridos irmãos, se nós não nos desfazemos dessas sequelas da meninice, lembra que diz capítulo 13, 1 Coríntios, quando eu era criança, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, deixei das coisas próprias. Nada mais importante, queridos irmãos, do que deixar a meninice e se tornar maduro e adulto. Esta é a imagem que os pais estão implantando quando eles criam seus filhos. Criam para quê? Para maturidade. Isso que Paulo diz que é o ministério da palavra de Deus, é criar maturidade cristã. Como que nós podemos escapar dessa meninice que ainda está conosco por causa do subconsciente? Nós não queremos ser ainda meninos, mas continuamos sendo. Ficamos com raiva, tentamos ou sentimos aquela falta de confiança e assim por diante. Como que nós podemos vencer? Buscar conselhos de pessoas sábias. Entregar-se o caminho ao Senhor. Confiar no Senhor pela oração e súplica, enchimento do Espírito Santo para apagar as memórias gravadas lá no subconsciente pelos pais e os hábitos adquiridos no início da vida. Doutora Lois Dodds, uma senhora que esteve aqui no Brasil várias vezes, escreveu uma tese de doutoramento, PhD, que foi aceita pela Universidade de Califórnia. Essa dissertação me criou muita admiração, porque eu não esperava que nenhuma escola secular aceitasse. A tese dela é que o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa abusada, uma pessoa que recebeu uma estampa muito distorcida e reforçada adâmica, portanto, uma pessoa que vive com todas aquelas sequelas e muitos mais que não foram mencionados, que essa pessoa pode ser curada e restaurada à maturidade e a um bom ajuste verdadeiro pelo Espírito Santo. Eu fiquei muito admirado porque eu não achava que qualquer escola, especialmente da categoria da Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara, aceitasse uma tese dessa. Agora, ela não disse que todos os filhos de crentes que têm sofrido abusos e maus tratos e más impressões e má disciplina têm sido ajudados desta forma. Ela disse que somente um tipo de pessoa recebe a ajuda do Espírito Santo que precisa. E esse tipo de pessoa, ela categoriza como um quester. A palavra quester significa uma pessoa que busca. Uma pessoa que busca. Essas pessoas têm 7 características. Eu quero deixar essas características com os irmãos para, em primeiro lugar, se você, meu irmão, está indo com esses problemas de barreiras e não poder amar por causa dos abusos de sua
meninice, de sua época de criança, tome nota, há possibilidade de grande melhora. A universidade recebeu que os casos que ela mostrou, vários casos, realmente pulou sem ajuda de psicólogo, pulou por cima de tudo isso e chegou naquele ajuste quase perfeito que o psicólogo acharia o melhor possível. Os questers são os seguintes, são pessoas vulneráveis, portanto não dogmáticas, pessoas flexíveis. Vulnerável significa uma pessoa que se sente não como quem mora como a tartaruga, protegido por uma casca dura, não. Uma pessoa sensível e, portanto, vulnerável. Segundo, uma pessoa que toma iniciativa relativa às Escrituras e oração. Dialoga com Deus, fala com Deus, escuta a Deus, naqueles momentos chamados de período de silêncio ou devocional. Número 3. Tem uma consciência da presença de Deus real. Uma pessoa que não tem isso, é realmente impossível ajudar. Ele não sente a presença de Deus. Então, para ele, tudo parece mais uma charada, parece um engano. Mas estas pessoas não sentem isso. Eles experimentam, número 4, a Deus como fonte do próprio fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23. Os irmãos lembram que são 9 características que qualquer psicólogo que está tentando ajudar uma pessoa com grandes problemas psicológicos gostaria que tivesse. Uma pessoa que ama, uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está cheia de paz, uma pessoa generosa, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem autocontrole. São todas essas características. E essa pessoa então vive como Deus fornecendo para aquela mulher de Samaria essa fonte que chora. 5, 22 e 23. Número 5. Eles se sentem, interessante, se sentem como parceiros de Deus naquele paradoxo de Filipenses 2. Lembra que diz aquele texto que é Deus em vós que cria a possibilidade, a vontade de fazer e ser o que Deus quer. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, se torna uma espécie de colaborador com Deus. Número 6, Filipenses 4, 9 a 13, uma pessoa que vive na constante equilíbrio entre fraqueza e força. Interessante, esse quester vive, Paulo diz, quando eu estou sem forças, eu sou forte. Quando eu sou forte, sou fraco. Então, ele vive nesta constante comunhão com seu Pai, que ajuda a sua fraqueza a se tornar verdadeira força. Em último lugar, ele ama e transforma o ódio em amor relacional. Uma das frases de uma das pessoas abusada como criança pelo pai, né? Portanto, uma pessoa que precisaria normalmente de muita ajuda psicológica. Mas quando o Espírito Santo entrou na vida de Grace, ela falou o seguinte: eu comecei a sentir um grande amor pelo mundo. Meus irmãos, que feliz somos nós, que nós temos a resposta que o mundo não tem a esse problema
dos empecilhos da verdadeira maturidade. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos conversando sobre a imagem de Cristo. Como se forma a imagem de Cristo em nós. Vamos orar. Mais uma vez, gostaria de convidar irmãos que estão conosco, que gostam de orar. 2 irmãos, fiquemos em pé e esses irmãos vão orar por nós. Irmão, irmã, bem em voz alta, todos nós acompanhando esta oração para terminar nosso período de estudo desta manhã.